Oi, meu nome é Gabriela Gomides e esse aqui é o meu canal. Vamos lá, gente. Vocês já viram no título do vídeo sobre o que se trata esse vídeo, né? Mas, Gabriela, como assim relato de parto? Eu nem sabia que você estava grávida. Se você não sabia, é porque você não me segue lá no Instagram. Tem culpa no cartório? Também, porque eu fiquei sem postar vídeo 1 zilhão de anos e agora eu tô aparecendo do nada com essa bomba de um relato de parto. Mas você também não me segue lá no Instagram, então eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na biografia, eu vou esperar você me seguir. Tô esperando, pode ir lá tranquilo, não vou continuar o vídeo sem você me seguir lá no Instagram. Seguiu, tranquilo, de boa? Então vamos lá, gente. Sim, eu estava grávida, inclusive lá no meu Instagram e nas minhas outras redes sociais tem alguns relatos, rotina e tudo. Pra quem já me segue lá, viu, acompanhou toda essa gestação. E vou explicar pra vocês do começo, né? Porque não tem como eu começar a história pelo meio do caminho. Inclusive, gente, olha o meu fundo de vídeo hoje com essa linda área de trabalho do computador do meu marido. Mas é o que estamos tendo pra hoje. Eu não consegui nem me produzir, porque se eu tô fazendo relato de parto, tô com recém-nascido em casa. Mas vamos lá, o que interessa ao conteúdo do vídeo. Dei uma ajeitada no meu cabelo aqui, porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês os perrengues desse vídeo. Eu tô escondendo o destroço da minha blusa, que tá aqui, com o cabelo. E aí pus o cabelo atrás da orelha, eu tava parecendo o Dumbo com a orelha tão grande. Mas tudo bem. Vamos lá, o que interessa, né? Finalmente, ao assunto do vídeo. Bom, como vocês já viram aí, né, eu vou fazer um relato de parto, mais relato de UTI neonatal de novo, porque pra quem não sabe, já tem um vídeo aqui no meu canal que é o relato de parto da Cecília. Vamos começar por como que eu descobri que eu tava grávida. Numa bela semana, em agosto do ano passado, eu cismei, gente, eu coloquei na cabeça que eu tava grávida. E se não me engano, numa quinta-feira, eu não lembro se eu tava tendo prova na faculdade, revisão, trabalho, alguma coisa assim, que eu saí mais cedo da faculdade, mandei mensagem pro meu marido, falei assim, tô saindo da faculdade, vou passar na farmácia comprar um teste de gravidez. Foi alguma coisa tipo assim, eu ainda virei pra ele e falei assim, tô com vontade de tomar um açaí, acho que eu tô grávida. Eu vou deixar o print aqui pra vocês, que eu acho que eu tenho print dessa conversa. E aí, nessa quinta-feira eu falei, vou sair da faculdade, vou passar na farmácia e vou comprar um teste. Cheguei em casa, pensei assim, vou deixar fazer amanhã de manhã, que eles falam que é bom primeiro xixi e tudo mais e tal, e tal, e tal. Mas a minha ansiedade é tão grande que eu sabia que eu não ia conseguir dormir se eu não fizesse aquele bendito daquele teste. Fui lá no banheiro, fiz o teste. Gente, pasmem, na mesma hora o negócio subiu positivo. Eu comecei a passar mal, comecei a surtar, minha ansiedade atacou. Porque, como vocês sabem, eu passei por tudo aquilo com a Cecília, né? Toda aquela questão dela ter nascido 6 meses, 3 meses de internação em outra cidade. E pra quem não sabe da história, tem um relato de parto aqui no meu canal. Termina de assistir esse vídeo e vai lá assistir o relato de parto da Cecília. Então aí eu comecei a passar muito mal, fui tentando me acalmar. Depois de um tempo eu consegui me acalmar. E aí eu precisava digerir a ideia de que eu tava grávida de novo. Mas até então tudo bem, passou essa fase tudo. No final de agosto, se não me engano, eu fiz o primeiro ultrassom. Eu paguei um ultrassom pra ter certeza se eu tava realmente grávida, ou se era um delírio da minha cabeça. E lembrando que faltava 15 dias pra data da minha menstruação descer, né? E eu inclusive tava fazendo consulta, acompanhamento, tudo certinho pra colocar o DIU. Eu ia colocar o DIU hormonal, então eu ia comprar ele e colocar pelo SUS, porque aqui na minha cidade não coloca o DIU hormonal pelo SUS, só coloca aquele de cobre, se não me engano, que é o que não tem hormônio. Aí, enfim, de qualquer forma, a médica ia me pedir, né, um beta-HCG e eu ia descobrir do nada que eu estava grávida. Na quinta-feira eu fiz esse teste de farmácia, no sábado de manhã eu fui no laboratório, colhi e realmente deu positivo. Então no final de agosto, depois que eu contei pra minha mãe, contei pra minha família, eu fui e fiz um ultrassom pra confirmar, né, pra ter certeza que tinha alguma coisa ali dentro do meu útero, que não era coisa da minha cabeça, que não era alguma disfunção hormonal ou coisa do tipo, porque eu tava tomando anticoncepcional, mas o meu anticoncepcional tinha parado de fazer efeito, porque ele era um anticoncepcional mais fraco, porque eu tava amamentando a Cecília, mas eu já tinha parado de amamentar ela há muito tempo, e eu tinha que tomar cartela emendada, eu não menstruava. Só que eu comecei a menstruar e aí começou a falhar o anticoncepcional. Justamente por isso que eu tava fazendo acompanhamento com o ginecologista pra poder mudar aí meu método, né? Enfim, continuando. Fui, fiz o ultrassom, o médico viu que tinha alguma coisa ali, eu tava de 5 semanas pelo ultrassom, então assim, tinha alguma coisa, mas não tinha nada ao mesmo tempo. Ele falou pra mim que era uma proteína, que tava começando a
a instaurar, eu não sei se a palavra certa é essa, tava começando ali a formar alguma coisa. A minha gestação foi uma gestação toda de acompanhamento de alto risco, porque tive a Cecília do jeito que aconteceu tudo, não descobri o motivo da Cecília ter nascido daquela forma, tão prematura. Fiz todos os exames pra constatar que realmente não tinha nenhum problema comigo. Fiz medida de colo de útero, fiz Doppler, não sei se é assim que fala, pra acompanhar a pressão também. Minha pressão, gente, sempre foi muito baixa, então não tinha risco nenhum de eu ter uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia. E aí toda a minha gestação foi acompanhada de risco, tudo certinho. Fiz o uso de Ultragestam, pra quem já teve que fazer o uso também sabe como que funciona. A partir de 20 semanas eu comecei a usar pra prevenção, não tive sangramento nem nada. Tive início de diabetes gestacional, mas aí no terceiro trimestre já foi descartado. E quando cheguei em 32 semanas e 3 dias, se não me engano, 32 semanas e 3 dias, eu comecei a sentir muita dor. Gente, eu acordei no sábado de manhã com muita dor, eram as 5 horas da manhã. E aí, como eu sabia o que estava acontecendo, eu fazia acompanhamento em outra cidade, porque minha cidade não tem suporte nenhum para gravidez de alto risco. Eu já liguei pro meu pai, que meu pai e minha mãe sempre ajudou, quando eu precisava de alguma coisa assim, eles sempre ajudaram. Eu já liguei pro meu pai, porque como eu tinha Cecília, eu precisava ir pra outra cidade, eu liguei pro meu pai e falei, ó, eu tô passando muito mal, tô sentindo muita dor, eu preciso ir pra patrocínio. E aí foi coisa de 10, 20 minutos, eu ajeitei todas as minhas coisas, ajeitei as coisas da Cecília. Meu pai e minha mãe chegou aqui, a gente já correu pra patrocínio, porque assim, a cidade onde eu fazia o acompanhamento fica mais ou menos uma hora e pouquinho daqui da nossa cidade. E a estrada, a gente tava horrível, foi depois daquela época de chuva, então assim, tava muito ruim. Então se a gente geralmente gasta uma hora, gasta 1h20 por conta da estrada ruim. Eu tava sentindo cólica, contração, sentindo muita dor, então acaba que tinha que ir um pouco mais devagar. Quando vinha a contração eu sentia muita dor. E enfim, chegamos lá, né, onde meu médico do pré-natal me indicou. O médico do pré-natal falou pra mim, ó, se você acha que você consegue esperar, você corre pra cá, porque aqui você tá dentro do recurso. Se não, você vai pra sua cidade e aí eles vão encaminhar, vão ver o que vai fazer. Como eu sabia que aqui na minha cidade ia acontecer tudo de novo, eu não teria recurso, eu preferi arriscar e correr pra lá. Fui pra lá, cheguei no hospital onde eu tinha que ir. Eu cheguei lá, se não me engano, 7h51 da manhã, alguma coisa assim. 8 horas da manhã eu já tava internada. Eu já já passei pela... Como que chama, gente? A triagem, fiz a triagem. E aí no que eu fiz a triagem, já fiz o meu cadastro no hospital e já me passaram pra dentro da sala da médica. A médica me perguntou o que eu tava sentindo, expliquei tudo pra ela certinho, expliquei do meu parto anterior, como que foi, o que aconteceu. Ela olhou meus exames, olhou meu último ultrassom, que inclusive eu tinha feito um na semana anterior, com 32 semanas. E aí ela falou, vamos fazer um toque, né, pra gente ver como que tá aí. E aí, gente, no que ela me fez o toque, eu tava com 7 centímetros de dilatação. Sentindo muita dor, muita contração e 7 centímetros de dilatação. Na mesma hora ela já ligou no centro de parto, na ala lá onde tem a maternidade, e falou, sobe com a cadeira de roda, porque assim, 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 a gente tá com uma grávida aqui de 33 semanas. Pra quem não sabe, gente, deixa eu situar vocês, 33 semanas é a segunda semana ali do 8º mês, porque o 8º mês, se não me engano, ele é de 32 a 36 semanas, mais ou menos. Então eu tava ali no 8º mês, né? E aí, gente, foi assim, ó, coisa de 2 minutos, eles já me chegaram com a cadeira de roda, me botaram na cadeira de roda, me levaram pro quarto e aí já veio a enfermeira colocando soro, colocando remédio pra inibir o parto, né, porque tinha todo um procedimento antes pra ver se conseguia segurar o Davi mais um pouquinho. Pra quem não sabia, gente, eu não cheguei a falar, né, é um menino, e o nome dele é Davi Miguel. E aí conseguiram inibir meu parto, foi assim... Coisa de 8 horas eu fui internada, por volta das 10 eu já não tava mais sentindo dor. E aí colocaram, gente do céu, a dicção de milhões. Colocaram aquelas coisas na barriga, eu não sei como é que chama direito o aparelho, não. Pra ficar medindo as contrações, os batimentos do neném, pra monitorar tudo certinho. E aí o que aconteceu? Chegaram pra mim com a notícia de que no hospital, eles tinham vaga pra mim internar, tudo certinho, mas se o Davi viesse a nascer, não tinha vaga de UTI neonatal pra ele, porque tava lotado. Então, o que eles
que eles precisavam fazer? Tentar me mandar para outra cidade, que no caso foi Araguari. E aí um pediatra, gente, esse pediatra salvou a nossa vida. Ele tinha um sobrinho dentro da neonatal, que se não me engano é pediatra também. Ele ligou pra ele e falou, explicou a situação, tudo que tava acontecendo, e o pediatra falou: inibe o parto dela e manda ela pra cá, porque aqui a gente tem vaga pra ela e pro bebê, caso o bebê venha nascer, eu já tô separando a vaga do bebê aqui. Mas o que acontecia? Como eu sou de outra cidade, a minha cidade que precisava mandar a ambulância pra me transportar pra essa outra cidade que eu precisava ir. Mas a minha cidade não queria mandar a ambulância de forma alguma. Então eles precisavam chamar uma ambulância, chamar a ambulância do SAMU de patrocínio para poder me transportar. Só que aí veio um problema maior. Meu parto estava inibido. Mas poderia muito bem acontecer de eu entrar em trabalho de parto de novo e simplesmente do nada, porque eles não sabiam se eu ia segurar o Davi por mais um dia, por mais uma hora, por mais uma semana. Eles conseguiram inibir o parto, mas não tinham controle de por quanto tempo o meu parto continuaria inibido. Então, eles precisavam, para acompanhar a minha ambulância, tive que pausar a gravação porque o bebê chorou, gente. Continuando o que eu tava falando, para acompanhar a ambulância que eu ia, eles precisavam de uma outra ambulância com uma UTI móvel para caso o bebê viesse nascer no meio do trajeto, porque assim, era um trajeto muito mais longo, de mais ou menos umas 2h30, e a estrada ruim, né? Então, se eu entrasse em trabalho de parto de novo, precisava de outra ambulância com a UTI neonatal ali para transportar o neném até terminar o trajeto. E, gente, foi uma briga enorme para conseguir essa ambulância aqui na minha cidade, para poder pôr o leito de UTI lá e tudo para transportar. E por fim conseguiram, né? Mas aí uma equipe, gente, uma equipe maravilhosa que cuidou de mim lá em patrocínio, se disponibilizou tanto a obstetra quanto o pediatra para ir nesse transporte junto comigo, caso viesse acontecer do bebê nascer no meio do trajeto, ter um obstetra para fazer o parto e um pediatra para cuidar do bebê. Então eles foram, gente, foi assim, eu fui suando frio de patrocínio até Araguari, porque eu tava morrendo de medo de acontecer, de eu ter que fazer o parto ali a gente ter que fazer um parto no meio da rodovia. E aí meus pais foram junto, né, no carro para acompanhar tudo certinho. E como a minha cidade fica entre essas duas cidades que estavam fazendo transporte, a minha família veio aqui pra nossa cidade para deixar a minha outra bebê com a minha irmã, para eles poderem voltar para me acompanhar, porque eu precisava de um acompanhante lá onde eu ia ficar internada, né. E aí, gente, correu tudo bem, graças a Deus, foi tudo tranquilo esse transporte. Cheguei lá, eles já me medicaram de novo, já me levaram e me internaram tudo certinho. Uma equipe maravilhosa lá também que cuidou de mim. Isso foi no sábado, gente, umas 4 horas da tarde, quando eu cheguei lá no outro hospital. E aí, quando foi, eu não podia ficar com acompanhante, porque o meu trabalho de parto tinha sido inibido, então eu não estava em trabalho de parto ativo, não podia ficar com acompanhante. Então eu passei a noite sozinha, tava no quarto com outras duas meninas, se não me engano. E aí o que aconteceu? Quando foi por volta de umas 8 horas da noite, de 8 a 11 horas da noite, não lembro certinho, eu comecei a sentir as dores da contração de novo. Eu lembro que por volta das 2 horas, antes de eu sair do hospital de patrocínio, eu senti contração de novo, eles me aplicaram remédio e parou. Mas aí, quando foi à noite, no sábado, eu comecei a sentir muita contração e eu passei a noite toda sentindo contração e os médicos fazendo exame de toque pra ver se tava tudo certo, enfermeira me dando remédio, tentando segurar. Eu passei a noite inteira, gente, noite inteirinha sentindo contração, monitorando as minhas contrações de 5 em 5 minutos, durando 40 segundos, aquele padrão, né? E quando foi no domingo, aí o meu marido veio, né, pra ficar comigo de acompanhante, porque eu já tava em trabalho de parto ativo. Quando foi no domingo, por volta de umas 2h30 da tarde, o médico, o obstetra, veio conversar comigo e eu falei pra ele que eu tava sentindo muita dor, que eu não tava aguentando mais a dor que eu tava sentindo. Pedi pra ele me fazer um exame de toque e ele fez, ele virou pra mim e falou: ó, você tá com 10 centímetros de dilatação, a gente pode tentar inibir o seu parto de novo e não conseguir, ou se você quiser a gente deixa nascer. E eu fiquei tipo, gente, o meu bebê, pode acontecer alguma coisa com ele aqui dentro. Eu não fiz um ultrassom depois que eu entrei em trabalho de parto, nem nada. Não fiz nenhum exame pra ver se o bebê tava bem, se tava tudo certo. Falei, eu prefiro deixar ele nascer, porque aqui tem recurso, né? Ele tá dentro do recurso, do que acontecer alguma coisa depois.
E aí o médico falou, tudo bem, por sua conta e risco, a escolha é sua, a decisão é sua, então vamos descer pro centro de parto. Chegamos no centro de parto, depois de preparar tudo certinho, eram umas 2h40 e tava 2 obstetras lá que foram, assim, maravilhosos. Foi um parto muito tranquilo, eles me ajudaram bastante, assim, me tranquilizaram e tudo. O Matheus o tempo todo tava comigo também, pra quem não sabe, o Matheus é o meu marido, né? E aí, gente, eles falaram, quando vier a contração, faz força, empurra e tudo, aquele de sempre do parto normal, né? E aí foi, gente, quando foi 3h30, o Davi nasceu, eles me entregaram ele, o Davi não chorou na hora que eles me entregaram, eu lembro certinho, ele não chorou, mas passou um tempinho, pouco tempo, acho que uns 3 minutos ele foi e chorou, né? Gente, um bebê, ele não era grande, assim, em comprimento. Eu achei a Cecília muito mais grande que ele. Mas ele era bem pesadinho, ele nasceu com 1,892 kg. E no último ultrassom que eu tinha feito uma semana atrás, ele tava com mais ou menos 1,5 kg. E aí deixaram ele ali com a gente, né, uns 5 minutinhos mais ou menos. Já pegaram ele e levaram ele de volta, levaram ele pra UTI, porque já tava esperando ele lá, né, pra colocar ele tudo certinho, e enfim. E aí eu fiquei ali na sala de parto, me recuperando, me deram alguns remédios e tudo. E aí a enfermeira veio e perguntou se eu queria tomar um banho, eu tinha levado minhas coisas. A enfermeira e o Matheus me ajudou, tomei um banho. E assim, gente, o pós-parto é uma coisa tão estranha, porque você tá acostumado a sentir o bebê ali dentro, assim. Eu achei muito, muito estranho, uma coisa muito, sabe, fora do comum, porque assim, é uma adrenalina louca o parto. Tanto é que eu não lembro tanto da dor, de faz força, de aquilo outro. Eu não lembro muito disso por conta da adrenalina. Mas depois que passa, que você acalma, gente, eu perdi muito sangue, eu tava com anemia. Então assim, eu tava bem fraca no pós-parto. E eu, tipo, ficava fazendo umas perguntas aleatórias, sem noção. Parecia que eu tinha tomado anestesia, mas eu não tinha tomado nada. Mas é porque a cabeça da gente fica anestesiada com tanta adrenalina, né? E aí tomei o banho, tudo certinho, voltei pro quarto, eles tinham deixado lanche lá pra mim, como foi parto normal, né, eu podia tomar o lanche normal, tomei o lanche, passou pouco tempo, o Matheus foi lá na UTI pra ver se já podia ver o bebê, né, e aí já tava tudo pronto, tudo liberado, por volta de umas 6 horas, não lembro, eu fui lá, vi ele tudo certinho, aí voltei, jantei, eu tava bem fraca, eu jantei, né. E aí, umas 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, eu voltei lá na UTI pra ver ele de novo. E a enfermeira virou pra mim e falou assim, eles liberaram pra ele tomar o leite. Você quer tentar tirar um pouco aqui pra gente dar pra ele do seu leite? Aí tirei, tudo tranquilo, foi assim, dei uma espremida ali, saiu o leite. E aí deram leite pra ele, gente, ele tava tomando 3 ml que o médico tinha liberado. Quando foi no segundo dia, aí o Matheus teve que ir embora, né, porque ele não podia ficar ali comigo. Quando foi na segunda-feira, eu fui lá, tirei leite pra ele, deixei tudo certinho. E aí o médico liberou ele pra ir pro peito, não lembro se foi na segunda, acho que foi na segunda mesmo. E aí ele já foi pro peito, pegou o peito super bem, mas tava perdendo peso, porque recém-nascido perde peso, né, normal de recém-nascido. E na UTI ele só saía se ele tivesse com mais de 2 quilos, mamando no peito tranquilamente, tudo tranquilo de boa. Sem nenhuma infecção, né, intercorrência nem nada, né. Então, gente, eu passei com ele 23 dias na UTI. A primeira semana, de quando ele nasceu, o Matheus ficou comigo a semana inteira lá, na outra cidade, né. Eu tava ficando na casa de uma tia minha, a minha avó foi pra lá pra me ajudar, ficar lá na casa da minha tia, fazer comida pra mim, lavar a roupa e tudo. E aí eu saía de casa por volta de 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, e voltava às 5 horas da tarde. Eu passava o dia inteiro no hospital, ia no posto de coleta, tirava leite. Eu vou deixar algumas fotinhos passando aqui pra vocês de quando o Davi tava internado e tudo. Apesar de que eu não tenho muita coisa, porque dentro da UTI a gente não pode ficar entrando com celular, aliança, joia, essas coisas, porque pode estar contaminado e levar bactéria pro bebê, né? E aí, gente, tudo correndo tranquilamente, o Davi perdeu peso até acho que o 10º dia de vida, mas depois ele começou a ganhar, ele demorou pra ganhar peso, por quê? Porque ele logo que, assim, bem rápido, ele já foi pro peito, já fez esforço, então assim, foi muito rápido, ele foi um bebê que evoluiu super rápido, os médicos falaram isso, e aí, gente, por volta de uns 15 dias que ele tava internado, eu cheguei lá de manhã, conversei, dei mamar pra ele. Aí, na hora do almoço, dei mamar pra ele. Ele mamava 4 horários quando eu tava lá, que era 8 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde e
5 da tarde, alguma coisa assim. Eu lembro que eu saía de lá umas 5h30, 5h e meia, chegava em casa umas 6 horas, mais ou menos, alguma coisa assim, gente, eu não lembro certinho. E aí, nesse determinado dia que eu cheguei lá, tinha acho que uns 15 a 20 dias que ele tava internado, mais ou menos. Eu cheguei lá na hora do almoço, dei mamar pra ele. Aí eu conversei com a médica, perguntei como tava a situação, questão de alta, ela me explicou que ele precisava atingir os 2 quilos, porque tava tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu ainda brinquei com a médica, né, a boca aberta da mãe tinha que fazer alguma coisa. Eu virei pra médica e falei assim, só não pode fazer igual a irmã dele começar a fazer graça dentro da UTI. Gente, no que eu voltei 2 horas da tarde pra dar mamar pra ele, voltei depois do almoço, né, eu fui lá, almocei, eu tava comendo tudo no hospital, porque o hospital fornecia alimentação. Quando eu voltei, fui no banco de leite, tirei leite pra deixar pra ele, que eu ia deixando pros horários que eu não estava lá. E aí voltei pra dar mamar pra ele às 2 horas. Quando eu voltei pra dar mamar pra ele 2 horas, a sala de espera da UTI tava lotada de gente. Eu falei, uai, gente, o que aconteceu? Aí as meninas me falaram, não, eles não estão deixando entrar porque eles estão fazendo procedimento de um bebê. Aí tá, eu fui lá e toquei o interfone, porque lá pra entrar a gente tinha que tocar o interfone, se identificar e aí eles iam ver se podia entrar, se não tava mexendo no bebê, alguma coisa assim, se não tinha nenhuma intercorrência por perto. E aí a menina veio, né, porque parece que tava todo mundo tocando o interfone e eles não estavam deixando ninguém entrar. Uma das enfermeiras veio e falou assim, estamos fazendo procedimento, e ela virou pra mim e falou assim, inclusive é no seu bebê. E pronto, me falou só isso. E aí eu fiquei desesperada, pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí depois eles liberaram, acho que já era umas 3h30 da tarde quando liberaram. Eu entrei, cheguei lá, o meu bebê tava com soro e no oxigênio. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu entrei em desespero, comecei a chorar porque o Davi tava tão bem, tão, assim, indo tão bem, evoluindo tão bem, que eu falei, o que aconteceu que do nada eu cheguei e meu bebê tá assim? E aí a médica veio conversar comigo, ela me explicou que ele tinha feito 2 crises de apneia. O que é a crise de apneia, gente? O bebê para de respirar. Ele simplesmente esquece que tem que respirar. E aí, como ele fez 2 crises, eles colocaram ele no oxigênio pra ele segurar, pra ele não ficar cansado, não perder peso. Colocaram soro, tiraram ele da dieta, colocou em dieta 0, ele não tava tomando leite nem no copo, não podia ir pro peito nem nada. E colheram exames dele pra ver se não era nenhuma bactéria nem nada. E aí quando foi, eu lembro que nesse dia eu fiquei até um pouco mais tarde. Quando foi mais tarde, ele saiu do soro, se não me engano. Ele saiu do oxigênio, na verdade. Tiraram ele do oxigênio porque ele ficou tranquilo. E continuou no soro até no outro dia de manhã. Eu fui embora. No outro dia de manhã, o médico avaliou ele tudo certinho. Os exames vieram normal. Tiraram ele do soro. E ele não fez mais nada, gente. Não fez nenhuma dessas gracinhas mais. Aí a médica ainda comentou comigo. Ele falou assim, foi só você falar, né? Eu e minha boca grande. Mas enfim... com 23 dias do Davi internado, a gente recebeu alta, viemos pra casa, tá tudo bem, tudo tranquilo. E o vídeo é isso, gente. É praticamente o meu relato de parto com o meu relato de UTI, porque não adianta, eu não consigo fazer só um relato de parto, né? Meus filhos têm que nascer prematuro, pra eu ter que fazer relato de UTI também. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, deixa seu like que é muito importante, me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. E comenta aqui o que você achou do vídeo, comenta aqui o que você quer ver aqui no canal, porque eu pretendo ser mais ativa aqui agora. E se vocês verem que eu não tô postando vídeo aqui, gente, vai lá no Instagram, me cobra, me manda direct e fala, posta vídeo lá no YouTube. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e um beijo pra vocês!